26 de setembro, Café com Deus Pai. Em Deus tudo é possível, pois nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. A fé em Deus nos capacita a crer no impossível, a enxergar o invisível e a alcançar o inimaginável. Vou ler essa frase mais uma vez. A fé em Deus nos capacita a crer no impossível, a enxergar o invisível e a alcançar o inimaginável. Quando compreendemos isso, adentramos o território do sobrenatural. Certamente enfrentaremos circunstâncias adversas. Veja que ele disse aqui, certamente, ou seja, com certeza, nós vamos enfrentar circunstâncias adversas, ou seja, circunstâncias difíceis, barreiras, bloqueios, vão surgir no caminho. Estar em Deus não significa que os ventos contrários deixarão de soprar. É importante compreender que essas adversidades, esses gigantes que se erguem diante de nós, não nos destruirão, mas nos impulsionarão. Afinal, o gigante Golias promoveu Davi. Quem não conhece a história do gigante Golias? Um gigante que, de acordo com os estudos, tinha quase 3 metros de altura e que ficou desafiando o povo de Israel por 40 dias, dizendo: se vocês são de Deus, me deem um guerreiro para lutar contra mim. E Deus promoveu Davi, um jovem pastor de ovelhas, mas que confiava em Deus e que, diante de todo o seu povo, disse: eu irei contra esse gigante em nome do Senhor, e ele cairá. E Davi foi até aquele gigante, e a Bíblia conta que ele estava com todas as suas armaduras, e Davi foi apenas com uma funda. Funda é uma arma que é formada que é parecida com um estilingue. Permite que você coloque pedras para lançá-las. E a Bíblia conta que Davi foi até o riacho, tomou 5 pedras e foi contra o gigante Golias. Mas a Bíblia conta que com a primeira pedra que ele lançou, ele conseguiu acertar na testa, que era o único lugar que estava aberto, mas foi com tanta força, que foi com a força de Deus, que aquele gigante caiu e aquele jovem pastor de ovelhas, em nome do Senhor, venceu aquele gigante. Então, o gigante Golias promoveu Davi. O desafio permitiu que Davi vencesse aquela situação. A Bíblia diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando entendemos essa verdade e a colocamos em prática, as circunstâncias contrárias se tornam trampolins para irmos mais longe. Diante de Deus, nossas impossibilidades se transformam em possibilidades. Lendo essa frase mais uma vez, diante de Deus, nossas impossibilidades se transformam em possibilidades. Repita essa frase e guarde hoje para o seu dia. Diante de Deus, a minha impossibilidade, a minha limitação, a minha incapacidade se transforma em possibilidade, em capacidade, em coisas que são inimagináveis. Nossos desafios se tornam alvos do milagre. Para aqueles que têm fé, o impossível é apenas temporário. Olha a força dessa frase. Para aqueles que têm fé, o impossível é apenas temporário.
os desertos que enfrentamos não são lugares de estada permanente, mas de passagem. Contudo, é necessário adotar uma visão de fé e confiança, em que o medo perde espaço e a dúvida se converte em certeza, permitindo que o impossível se manifeste diante de nossos olhos. Se você hoje está com dúvida, se você hoje está com medo, se você está pensando, será que Deus vai fazer? Será que vai dar certo? Será que Ele vai fazer? Mude o seu pensamento agora. Tome uma visão de fé, adote uma visão de fé e de confiança. No meio do medo, diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O famoso e tão repetido Salmo 23 continua sendo palavra de Deus. O Salmo 23 continua tendo o poder da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará coragem no meio do medo. Não me faltará certeza no meio da dúvida. Não me faltará ousadia para falar o que deve ser falado, para corrigir uma situação no casamento, no trabalho, com o colaborador, com o vizinho, com o parente, que muitas vezes precisa receber uma palavra de correção para poder encontrar o caminho correto, que às vezes você fica com medo de dizer, porque fica pensando: eu não posso falar isso. Em nome de Jesus, você pode falar e deve, para que essa pessoa mude a rota e encontre o caminho certo. Peça a Deus orientação. Diga: Senhor, me mostra como falar a respeito desse assunto para essa pessoa. Deus vai te dar coragem e você vai conseguir falar o que tem que ser dito. Lendo aqui o último parágrafo. Quais gigantes precisam ser derrotados na sua vida hoje? Pense, quais gigantes precisam ser derrotados na sua vida hoje? Quais desertos precisam ser atravessados? Talvez o deserto que você tem que passar é estudar para o vestibular, para conseguir fazer aquela faculdade que você quer fazer. Talvez o deserto que você tem que passar é um treinamento, um curso que você precisa fazer antes de conseguir aquela promoção que você quer. Talvez o deserto que você precisa atravessar seja a coragem de começar o seu negócio na sua casa, na sua garagem. De repente você sabe fazer muito bem alguma coisa e você não tem coragem de começar. Comece com o que você tem. Talvez alguém tira a sua coragem e fala: mas vai começar na garagem? Não dê importância. A Apple começou em uma garagem. Procure saber da história do Steve Jobs. Hoje vende celulares de alta tecnologia. Começou em uma garagem. Muitos negócios grandiosos começaram em uma garagem. Não tenha medo de começar. Talvez o deserto que você precisa atravessar seja essas críticas, porque as pessoas vão dizer: começou na garagem. Eu não sei por que eu estou repetindo essa ideia, veio isso na minha mente agora, mas eu creio que algumas pessoas aqui estão pensando em começar um negócio e muitas vezes estão com medo. Outras pessoas estão no deserto. Talvez você esteja orando e pensando: a situação não está fácil, a situação está difícil. Mas a mensagem de hoje está dizendo que em Deus você pode ver o impossível. Você pode ver o inimaginável. Então, prosseguindo aqui na leitura, decida hoje caminhar com fé e confiança. Veja que ele fala: decida. Você decide se você dá lugar
à tristeza e ao abatimento, ou você decide se você olha para o céu e caminha com fé e com confiança. Em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, está escrito assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, você realmente é um fraco. O que esse versículo quer dizer? Se no dia da angústia você cruza os braços, se inclina para baixo e fala, perdi, então você perdeu, porque você não resolveu enfrentar aquela situação. Então, no dia da angústia, você deve lembrar do Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se Deus é a sua fortaleza, então você pode olhar para cima, como diz o Salmo 121, no versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele fez o céu e a terra. Então veja que a postura de confiar em Deus, de dizer Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. Você pode estar no deserto, você pode estar passando por uma situação difícil, mas Deus é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Se Ele é a sua fortaleza, o Salmo 121 fala, Ele fez o céu e a terra. O Salmo 24, no versículo 1, fala assim, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Do Senhor é a terra, Deus é o dono de tudo que acontece nessa terra. E da sua plenitude, de tudo Ele é dono, e todos os que habitam nela. Então, não há situação que seja difícil para que Deus possa ajudá-lo, para que Ele possa ajudá-la. Então, decida hoje caminhar com fé. Lembre que o Salmo 121 fala, elevo os meus olhos para os montes. Ao invés de olhar para a situação com os olhos na visão horizontal, os olhos aqui na terra, levante a cabeça e olhe para cima. Tenha uma visão vertical. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele fez o céu, Ele fez a terra. Ele sabe tudo e Ele vê o que você não vê. Então decida hoje, decida, mude o seu pensamento. Você que está com um pensamento derrotista, decida hoje caminhar com fé e confiança, crendo que Deus está trabalhando em seu favor. Não importa quão desafiadoras pareçam as circunstâncias, se você perseverar, experimentará o cuidado divino. Se você perseverar, persevere, acorde e diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará coragem, não me faltará força, não me faltará ousadia, não me faltará recurso, não me faltará capacidade, capacitação, não me faltará força, não me faltará saúde, não me faltará vigor, não lhe faltará aquilo que você precisa, porque o Senhor está na sua frente. Basta que você tenha confiança nele. A última frase aqui. Deixe-me dizer o seguinte: as batalhas que você está enfrentando hoje não são para destruí-lo, mas sim para ensinar que em Deus, tudo é possível. Então, se você está em Deus, tudo é possível. Quando você perceber que algo está te abatendo, que algo está te deixando para baixo, diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está na minha frente.
Deus é o meu refúgio e socorro bem presente na angústia. Lembre do Salmo 23, versículo 1. Lembre do Salmo 46, versículo 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lembre do Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Se ele fez o céu e a terra, ele sabe como tirar você dessa situação. Ele quer que você fique mais forte, que você esteja mais pronto para confiar nele cada vez mais para passar para a próxima etapa. Lembre de Provérbios 24, versículo 10. Se você se mostrar fraco diante da angústia, no dia da angústia, no meio da batalha, você realmente será fraco. Então diga: eu sou forte em Deus. Em Deus, tudo é possível. E lembre também do Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os que nela habitam. Ele é o dono da plenitude da terra. Ele sabe todas as coisas. Ele move a terra, ele move o coração das pessoas, ele muda circunstâncias e ele cuida do seu povo. A luta que você está passando é para te promover, como ocorreu com Davi. O gigante Golias parecia invencível, mas em Deus ele foi derrotado com uma pedra. Mesmo com todas as habilidades dele, como guerreiro, ele foi derrotado com uma pedra. Não foi porque Davi era especial ou incrível, mas foi porque Davi confiou em Deus. O que tinha de especial em Davi era a confiança em Deus. Deus derrotou aquele gigante e promoveu Davi porque Davi teve fé. Para receber o inimaginável, o incrível, o extraordinário, você precisa ter fé. Tenha confiança em Deus, de que em Deus tudo é possível. A frase de hoje é: rompa os limites da impossibilidade confiando em Deus. Lendo mais uma vez: rompa os limites da impossibilidade confiando em Deus. Veja que você precisa confiar todos os dias. O verbo está aqui no gerúndio, confiando. É um verbo em movimento. Todos os dias eu preciso estar em movimento, confiando e confiando. Em alguns momentos, vem o abatimento, vem os maus pensamentos, vem, você não vai vencer. Mas você tem que lembrar, eu tenho que estar em movimento na confiança. Eu confio em Deus, eu sei que Ele está na minha frente, eu confio nele. Hoje é o dia 269 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 109 e a palavra-chave é acreditar. Que você acredite no Senhor, que você deposite a sua confiança em Deus, que você tenha a renovação da sua fé nesse dia. Vamos agora para a leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales. 2. Pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. 3. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. 4. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Veja que a situação aqui do salmista
era uma situação de, no versículo número 1, ó Deus do meu louvor, não te cales. Mostra que ele tinha sua confiança em Deus. Os versículos 2, 3 e 4 mostram que ele tinha pessoas que faziam parte do círculo de amigos dele e que depois se transformaram em inimigos, falando mentiras a respeito dele. Versículo 5: deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Às vezes acontece de você fazer o seu melhor e a pessoa devolver com o mal. Você faz o bem e o bem, e a pessoa revida. Responde fazendo mal contra o bem que você fez. Versículo 6. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Aqui, a raiva do salmista. Quem escreveu esse Salmo 109 foi o rei Davi. Nesse momento em que Davi percebe que essas pessoas, a Bíblia não conta para nós quem eram essas pessoas, mas se você ler a história do rei Davi, a Bíblia conta que ele fez o bem para o rei Saul. E o rei Saul, quando viu que Deus estava com Davi, que ele derrotou o gigante, ele tocava harpa, e quando ele tocava harpa, a Bíblia conta que os demônios saíam da vida do rei Saul. Então, a Bíblia conta que Davi sabia entrar na cidade e sair da cidade e governar as batalhas. Ele recebeu capacitação de Deus. E o rei Saul era muito bem tratado por Davi. Antes de Davi ser rei, Davi ficou trabalhando para Saul. Depois que ele derrotou o gigante Golias, Saul colocou Davi para ficar servindo no palácio. Perceba que Deus, quando ele quer dar uma capacidade para nós, ele nos dá oportunidades. Deus, depois que promoveu Davi, dando a ele a força para derrotar o gigante. Depois, Deus colocou Davi dentro do palácio para ficar trabalhando para o rei Saul. Esse período já era um treinamento. Davi aprendeu vendo o rei Saul tomando as decisões, administrando os empregados do palácio, tomando as decisões a respeito da nação, e ele foi aprendendo. Depois ele aprendeu a comandar os exércitos. A Bíblia fala que ele saía à frente dos exércitos para guerrear as guerras de Israel. Enquanto isso, Saul, que era o rei, percebia como Davi era abençoado e estava sendo preparado por Deus. Então Saul, a Bíblia conta, tentou matar Davi algumas vezes. Chegou até a mandar que todos os empregados trouxessem Davi para que ele pudesse matar Davi. Até que chegou o dia em que Deus fez uma promessa para Davi, que o rei Saul seria tirado e ele seria colocado como rei. Chegou o momento em que o rei Saul saiu para uma guerra contra os filisteus e no meio da batalha, ele e o seu filho Jonatas, que seria o sucessor, morreram nessa guerra. E então Davi subiu para se tornar rei. Mas o livro de Salmos é um livro que cada salmista vai contando o que viveu. E aqui não se sabe se ele escreveu esse texto por causa do rei Saul. Mas Davi teve vários inimigos, várias pessoas que ele tratou bem
e que depois responderam com ódio contra ele. Então aqui nós falamos do rei Saul só para contextualizar aqui. Ele escreveu esse Salmo 109 dizendo aqui o que ele estava passando. Então veja que a mágoa de Davi pegou o coração dele e ele desejou isso aqui contra o seu inimigo. Veja que ele fala aqui no versículo 6. Põe acima do meu inimigo um ímpio. Ímpio são pessoas que fazem o mal. Então ele pede para Deus, coloca um ímpio, uma pessoa que faz o mal, acima do meu inimigo, para que o ímpio o mate, que o ímpio derrote o meu inimigo, que o meu inimigo encontre uma pessoa pior que ele, para que ele receba o castigo do que está fazendo para mim. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Veja que ele pede que o diabo fique à direita do meu inimigo, que ele receba esse castigo. Versículo 7. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Veja que o rei Davi disse que ele seja julgado, que ele seja condenado, e que quando ele orar, que o Senhor receba a oração dele como se fosse pecado, para que ele seja castigado. Versículo 8. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Veja que ele fala que sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Versículo 9. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Ele está pedindo a morte do seu inimigo. Ele fala que os filhos sejam órfãos e que a viúva e que a mulher seja uma viúva. Versículo 10. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Versículo 11. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Despojar significa que alguém vai lá e carrega tudo que a pessoa tem. Versículo 12. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. 13. Desapareça a sua posteridade, ou seja, os seus filhos, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. 14. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Veja que Davi aqui pede até que o pecado dos pais desse inimigo sejam lembrados por Deus. Nós sabemos que quando pedimos em oração a Deus, o que nós pedimos? Perdoa e apaga os nossos pecados. Mas Davi fala que os pecados desse meu inimigo, os pecados dos pais dele não sejam esquecidos pelo Senhor. 15. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Veja que isso são palavras muito fortes. Davi pede a ruína, a morte do seu adversário, do seu inimigo, porque esse inimigo devolveu o mal por todo o bem que o rei Davi fez. Versículo 16. Porque se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Então aqui, Davi no versículo 16 está dando a justificativa. Ele está dizendo, Deus, eu estou orando dessa maneira porque essa pessoa não lembrou de ter misericórdia. Antes perseguiu o aflito, o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. O versículo 17 fala, já que ele ama tanto fazer o mal, então que o mal caia sobre a cabeça dele. Versículo 18.
Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Palavras muito fortes. Versículo 19. Seja para ele como a veste que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Veja que ele está dizendo que a maldição seja como uma roupa que ele usa e entra no corpo dele, se amolda a ele. Aqui no versículo 18, ele fala que assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste, assim penetre ela. Que essa maldição entre essa roupa de maldição, entre nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Versículo 20. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Versículo 21. Mas tu, ó Jeová Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me. 22. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. 23. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. Aqui ele mostra como ele se vê. Ele se vê como uma sombra, ele se vê como um gafanhoto, ou seja, ele se vê pequeno. Versículo 24. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. Olha o estado em que o rei Davi estava aqui nesse momento. Ele estava sendo tão perseguido que ele estava jejuando, orando, aqui fala enfraquecidos os joelhos, e a minha carne emagrece. 25. E ainda lhe sirvo de opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então eu ainda sirvo de vergonha. Quando me contemplam, movem a cabeça. Veja que o estado de Davi, de magreza, era tão grande que quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas mexiam a cabeça, vendo a situação dele. 26. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. 27. Para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. 28. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. 29. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. 30. Louvarei grandemente ao Senhor. Com a minha boca louvá-lo-ei entre a multidão. 31. Pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Essa oração do rei Davi é conhecida como uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? É uma oração em que nós somos totalmente sinceros, desejando a vingança daqueles que nos fazem o mal. Este salmo que nós lemos hoje, que é o Salmo 109, ele é o salmo que é mais usado como exemplo de imprecação. Imprecação é isso, é orar dizendo: Deus, que o meu inimigo morra, que o meu inimigo seja derrubado, que o meu adversário seja como vergonha, que o diabo fique do lado dele, que ele venha a falecer, que os filhos sejam órfãos, que a mulher seja viúva. É você pedir a Deus que essas coisas aconteçam com os seus inimigos. Aí você pergunta: eu posso fazer isso? Você só pode fazer isso para desabafar diante de Deus. Nós não podemos ir até Deus e ser desonestos na oração. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 47 o seguinte: Veja aqui, Mateus capítulo 5, vamos até o versículo 44.
aqui: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Publicanos eram os coletores de impostos. As pessoas consideravam os publicanos pessoas más, porque eles cobravam impostos a mais. Eles eram considerados desonestos. Então Jesus fala para eles, versículo 46, se amardes os que vos amam, que galardão tereis, que recompensa vocês vão ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, os que fazem o mal não fazem a mesma coisa? 47. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Agora eu venho 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então aqui Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os inimigos é o amor entende a restrição, o limite do outro. Quando você ama alguém e esse alguém te decepciona, você procura convencer essa pessoa do caminho correto, do caminho certo. Então Jesus ensinou a amar os inimigos, a bendizer os que vos maldizem. A pessoa fala mal a seu respeito e você diz: Deus vai transformar você. Deus quer mudar você para que você receba o bem no seu coração. Aí, fazei bem aos que vos odeiam. É para fazer o bem para quem odeia. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Sobre essa questão de fazer o bem aos que vos odeiam, tem um outro texto em Provérbios. Veja o texto aqui. Veja o texto de Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. Olha o versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. O 22 fala o porquê. 22. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor to pagará. Quando ele fala aqui no versículo 22, porque fazendo assim, brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, ele está dizendo que quando você dá comida para o seu inimigo, quando ele tem fome, e quando você dá água para o seu inimigo, quando ele tem sede, ele vai receber brasas na cabeça dele. Brasas significa que a cabeça dele vai ferver. A cabeça dele vai pegar fogo. Ele vai pensar assim: eu fiz o mal para essa pessoa e essa pessoa está fazendo bem para mim. E ela vai entrar em remorso. Aquilo vai queimar na cabeça da pessoa e a pessoa vai se arrepender. E Deus, vendo que você abriu a chance para Deus salvar aquela pessoa, porque aquela pessoa vai ver Deus em você. Deus vai poder alcançar aquela pessoa. Então Deus vai recompensar você, porque você abriu uma oportunidade para a pessoa enxergar o bem. Enxergar que você fez o bem, apesar dela ter feito mal para você.
Agora, voltando para o Salmo 109, para concluir a mensagem. Por que esse texto está aqui na Bíblia? Porque ele mostra para nós que nós não podemos orar de maneira falsa. Não podemos dizer assim: Deus, o Senhor sabe que eu perdoo todos os meus inimigos, que eu sou bondoso, que eu tenho misericórdia e que eu desejo só o bem deles. Pelo contrário, na hora em que nós estamos sofrendo a perseguição, quando no nosso coração vem aquele desejo de matar o nosso inimigo, de tanto mal que ele nos faz, nós devemos ser verdadeiros com Deus. Devemos ser honestos, devemos ser sinceros. Não é para fazer esse tipo de oração. O Salmo 109, porque Jesus explicou para nós que devemos amar os inimigos. E Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22, como nós lemos, dá a orientação de Deus. Mas o Salmo 109 revela que nós precisamos ser honestos. Quando nós estamos sentindo dor, quando nós estamos sentindo vontade de pecar, nós devemos dizer a Deus. Isso é uma confissão. Senhor, eu fiz tanto bem para essa pessoa e essa pessoa fez tanto mal para mim que no meu limite como ser humano eu quero que essa pessoa morra. Eu quero que essa pessoa sofra. Eu quero que a esposa dele fique viúva. Eu quero que o diabo fique do lado dele. Eu quero que essa pessoa receba o castigo. Eu quero que ela receba o mal. Davi está desabafando com Deus. Que eu depois seja exaltado, que essa pessoa veja que Deus está comigo. Ele faz essa oração. Mas depois ele entrega a vida dele para Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia dele. Veja que os versículos finais, ele fala que, olha o versículo 26, ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia. O que é misericórdia? A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Então, e cordes quer dizer coração. Então, Davi está dizendo aqui na parte final, ajuda-me, Senhor, Deus meu, eu não tenho força. É o máximo que eu consigo pedir agora. Que o meu inimigo morra, que o diabo fique do lado dele, que a mulher dele fique viúva, que os filhos dele sejam órfãos, é o que eu consigo. Ajuda-me, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Então ele está dizendo assim, eu tenho minhas misérias. Eu sou miserável. Mas me recebe com o teu coração. A palavra misericórdia é, Deus entra com o coração e nos recebe. Ele nos abraça para perto do peito dele, para perto do coração dele, apesar das nossas misérias. Então ele está reconhecendo, salva-me, segundo a tua misericórdia. Versículo 27, para que saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Ou seja, ele pede que, ele fala tudo isso no começo, mas ele fala que Deus tome a situação na mão dele. Ele entrega a vida dele para Deus, reconhecendo a miséria dele. E aí ele termina pedindo para que Deus abençoe ele. Versículo 28, amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Ou seja, eles vão ficar me amaldiçoando, mas que o Senhor me abençoe. Que eles se levantem, mas que fiquem confundidos. Se eles tentarem me derrotar, me matar, que eles caiam em confusão. E alegre-se o teu servo, ou seja, que eu consiga ter alegria no meio de tudo isso. Então ele pede aqui, ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Muitas vezes nós precisamos pedir a Deus misericórdia, porque quando nos fazem muito mal, nós ficamos dessa forma. Então devemos dizer a Deus a verdade. Quando você sentir que está sendo tentado, que está de repente sendo tentado, está passando por uma situação difícil,
Seja verdadeiro com Deus. Diga: Deus, me deram uma proposta para eu enganar aquela pessoa e eu fiquei inclinado a cair nisso. Olhei para aquela mulher e fiquei tentado. Recebi um convite. E pensei em trair. Senhor, eu olhei para aquela pessoa com maus olhos. Fiquei com vontade de inventar uma mentira, falar uma coisa para aquela pessoa sofrer uma consequência ruim para ela. As pessoas têm muitas tentações. Eu não sei qual é a sua. Aqui, o rei Davi, nesse momento, era que ele queria vingança do seu inimigo. Mas seja qual for a sua fraqueza nesse momento, a sua tentação, seja honesto com Deus. Diga: Deus, eu estou pensando em fazer tal coisa. Isso aqui é uma coisa que eu sei que é errado. Eu estou pensando em fazer isso, mas tenha misericórdia da minha vida e me ajuda para que eu possa vencer esse mal. As orações imprecatórias que estão nos Salmos não são justificativa para pedir a morte e a ruína dos inimigos. Tem pessoas que dizem isso. Está na Bíblia, o Salmo 109, usam esse salmo. O próprio rei Davi pediu a morte do seu inimigo. Então vamos aqui, vamos orar o Salmo 109 para matar os nossos inimigos. Não é isso que o Salmo 109, não é por isso que o Salmo 109 está na Bíblia. Ele está na Bíblia para mostrar que nós devemos confessar aquilo que estamos sentindo para Deus, para que Deus possa nos tratar e nos ajudar a cumprir a palavra dele. A palavra dele está no Mateus. Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos fazem o mal, para que vocês sejam filhos do Pai. E Provérbios 25, 21 e 22, no versículo 21 e 22, falam que nós lemos: faça o bem, dê de comer e dê de beber, para matar a fome e a sede do seu inimigo. E assim você vai colocar fogo na cabeça dele. Ele vai pensar assim: como que essa pessoa está fazendo bem para mim? Deus vai ter uma oportunidade para trabalhar na vida daquela pessoa e Deus vai recompensar você porque você honrou a Deus. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Tenha fé. Acredite, o Senhor está na sua frente. Ele ajuda você a vencer os desertos que você estiver passando. Creia no Senhor. Decida ser forte. Lembre de Provérbios 24:10. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, no dia da batalha, você realmente será fraco. Decida, é você que decide. Se você acorda e fala: o Senhor é meu pastor, eu sei que Ele está comigo. Ou se você joga a toalha e fala assim: acabou. Decida se levantar hoje. Decida ter fé. Guarde o Salmo 46:1, o Salmo 121:1, o Salmo 23:1 e o Salmo 24:1. Deus está na sua frente. E se você estiver muito agitado, encerrando a mensagem agora, o Salmo 46, versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquiete-se, o Senhor é Deus. Ele será honrado e mostrará o poder dele sobre você quando você colocar a sua confiança totalmente nele. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.